Ouça minha voz no ar, mais um episódio especialíssimo com Doris Rodrigues, minha líder de adoração preferida, minha mãe espiritual, minha pastora, minha amiga, enfim, muita coisa. Obrigado, Doris, por estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast, sempre uma honra. A gente gravou uns anos atrás, né? Gravamos uns anos atrás. E hoje, para a glória de Deus, estamos juntos aqui de novo, bater um papo, conversar sobre coisas espirituais. Deve sair Bíblia, né? Nesse bate-papo, provavelmente. Falar um pouquinho sobre vida da igreja, enfim. Nós vamos bater um papo aqui, certamente isso vai ser edificante. E aí, Doris, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, uma alegria, amo estar com você, amo conversar com você, falar sobre todo tipo de assunto. E uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite também. Uma honra enorme ter você aqui. Bom, a gente começar o nosso bate-papo aqui, Doris, eu tenho feito uma observação em relação à vida da igreja nesses dias, né? E a gente tem um ponto muito positivo no nosso momento atual, que é a informação. Isso é bom, a gente tem acesso à informação, né? A informação está acessível como nunca antes, né? E isso envolve a igreja, obviamente, né? A gente tem a oportunidade de conhecer ministros de longe, ter eles bem perto pelas mídias, pelos canais de conteúdo, de informação, enfim. Isso tudo é positivo, né? Uns anos atrás, décadas atrás, era muito mais difícil, né? Você conseguir ter acesso a mensagens, isso tudo, né? Isso é positivo. Porém, eu tenho feito uma avaliação que eu tenho observado assim, por um lado, isso está tirando, de alguma maneira, a capacidade ou até mesmo dever das pessoas buscarem pelo seu conteúdo, pela sua autonomia, pelo seu conteúdo pessoal, né, bíblico, de experiência com Deus, de experiência ministerial, enfim. E você cresceu num lar de cristãos, seus pais, pastores, e nesse ambiente da igreja. E aí, pensando nesse bate-papo com você, eu acho muito válido a gente falar um pouco sobre isso, conversar um pouco sobre isso, tanto o lado positivo do acesso à informação, como eu mencionei, como também o risco que existe de nós termos uma geração superficial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí também. Muito bom tema. O que acontece? A grande questão também que me preocupa dentro disso tudo é a aparência, né? A aparência das coisas. Sim. Então, toda essa informação que a gente tem hoje, todo esse recurso que a gente tem hoje, promove muito a questão da aparência das coisas. E a aparência desse mundo não é nada, né? Não é nada. Deus não se move pela aparência. A aparência desse mundo é uma coisa que vai acabar, né? E então, todo esse conteúdo que a gente tem acesso hoje como igreja, qual é o filtro de toda essa informação que a gente tem hoje? A sua consistência. Né? A sua consistência, que é gerada na sua vida pessoal. Sim. Quando ninguém está te vendo, no seu dia a dia. É aí que é o seu filtro de verdade. Porque é na sua vida privada, íntima, é que você toma suas decisões. Sim. Então, se você não tem uma vida consistente na sua privacidade, na sua intimidade, então você vai ser movido pela aparência. Você vai ser movido pela aparência. Então, é muita gente falando. É muita gente falando. E como você disse, tudo isso, se você tem um bom filtro, você vai conseguir tirar realmente proveito Sim. disso, de toda essa informação. Você vai conseguir
fazer com que isso se torne uma ferramenta para a sua edificação. Mas se o seu filtro é algo superficial, se o seu filtro é um filtro fraco, sim, então você vai ser levado... Exato. Esse lance do filtro, eu acho que você tocou num ponto assim muito importante. E aí, exatamente dentro do que a gente está conversando, a preocupação que precisa ter é qual o nível desse filtro. Porque, como você disse, tem muitas vozes, tem muito conteúdo sendo gerado. E se a pessoa não tem um filtro capaz de realmente separar o que é bom do ruim, ela engole qualquer coisa. Sim. Eu acho que esse aí é um grande risco que essa geração tem corrido, né? De não conseguir produzir pela sua vida pessoal, como você mencionou, uma capacidade de filtrar bem, né? Como a Bíblia diz, discernir entre o bem e o mal. E aí ela pode ser levada a estar se alimentando de qualquer coisa sem essa capacidade de saber ficar com o que é bom e rejeitar o que é ruim. E aí que está o ponto. Essa vida privada, vida pessoal, ela vem antes da coletiva, né, da igreja, automaticamente ela vai interferir na coletiva. Agora, como que você orienta, assim, dá conselho, até pela sua própria experiência, sua bagagem de jornada de espiritual até aqui, os meios que a pessoa desenvolve essa capacidade de obter esse filtro, de obter essa autonomia, esse conteúdo para poder lidar com essas coisas e não viver só de aparência, né? O Júnior fala muito sobre isso, né? Nessa geração, parecer que tem é o suficiente, parecer que é o suficiente. Como é que qual é o caminho para a pessoa desenvolver esse conteúdo pessoal, para ter esse filtro e essa autonomia? Sim. É o seu podcast. A velha e boa receita. Verdade, né? eu gosto desse podcast. Sim. A velha e boa receita. Verdade. É isso aí mesmo. Não tem segredo. Eu acho, eu penso assim, que esse filtro, vamos dizer, do discernimento, da percepção, ele vem pela valorização dessa sua vida escondida, dessa sua vida íntima. Se você não aprender a valorizar, sabe, a sua solitude, a sua meditação, vai ser muito difícil você conseguir não ser levado pela aparência. Porque a solitude diante de Deus, a meditação nas escrituras, a reflexão mesmo, você aprender a pensar. Sim. Aprender a pensar nas coisas, refletir aprender mesmo. A pensar, muito bom. Isso vai fazer você se tornar sensível. Sim. Vai fazer você se tornar sensível. Então, para mim, é essa velha e boa receita. Nós sabemos que é pela oração, é pela leitura da palavra, é por essa valorização desse tempo de solitude, que é uma coisa que eu acredito que está sendo roubado de nós. Sim, a gente quer estar o tempo todo ocupado, a gente quer estar o tempo todo... Sim. Sabe? Parece que a contemplação, parece que é a solitude, o silêncio, tem sido roubado dessa geração. Né? Porque essas disciplinas, elas... devido àquilo que está em volta, aquilo que está acontecendo, essas disciplinas parece que você está perdendo tempo, parece que você está à toa, parece que você deveria estar fazendo alguma coisa. Né? E, na verdade, são disciplinas que nos fazem tomar decisões, que nos fazem concluir coisas. Né? Ali, você, na presença de Deus, na comunhão com o Espírito... Só o fato de você passar tempo quieto, em silêncio, meditando num determinado assunto, e, meu Deus, isso é muito valioso, muito valioso. Eu julgo que uma das armas que Satanás tem usado mais nesse tempo, nesses dias, assim, é exatamente roubar a mente. Eu acho que isso faz parte de um plano do espírito anticristo, assim, roubar essa capacidade de pensar, que automaticamente você não tem a capacidade de julgar.
Você vê que é uma coisa que vai levando a outra. Então, essa pessoa já não tem mais autonomia de escolha, ela é levada. E por isso que esse bate-papo aqui é importante para contribuir com as pessoas que estão ouvindo e vendo, porque é uma preocupação conosco, a igreja, nesses dias, né? Isso envolve todos nós. Todos nós estamos dentro desse cenário, né? Claro que aqueles que já obtiveram uma medida de fé, eles têm essa sensibilidade. Porque você tocou na questão do discernimento. Eu penso que essa é uma das coisas mais cruciais para uma vida espiritual bem-sucedida, é discernimento espiritual. Que a Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo, além da questão do dom de discernir espíritos. Eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas, porque senão, justamente, a pessoa vai em qualquer coisa, acredita em qualquer coisa... Se deixa levar. Acreditando que... Sim, e às vezes, exatamente, nem por mal, mas ela realmente não tem a capacidade de discernir. Então ela entende que está fazendo a vontade de Deus, que aquilo é bom, que aquela congregação, ou aquele ministério, ou aquela canção, porque fala Deus, porque, enfim. E a gente não está falando nem de coisas assim, das trevas, né? Isso aí talvez já está muito escancarado, mas a gente está falando do fermento, a gente está falando do que não é genuíno, porque uma coisa é você tá com uma coisa genuína, pura, aquilo vai te acrescentar. Agora tu tá com uma mistura, aquilo você tá deixando de ficar com o melhor, né? Então não é porque a coisa é uma réplica fiel que ela é original, não é? Sim. Então você já perde muito. Então isso é muito sério, essa questão do discernimento, né? E aí, eu mencionei no início aqui sobre seus pais, sua família, todo o contexto cristão, Eu tenho me preocupado um pouco, assim, justamente por esse cenário que a gente tem falado da informação, da facilidade de você ter uma voz, ter uma imagem. A gente corre o risco de ter muitos ministros nessa geração atual rasos, sem ter comido arroz e feijão, sem... É verdade, a gente precisa falar sobre isso, porque é um perigo. Porque quando os fundamentos são checados, e aí? O que se pode fazer o justo? Então é muito perigoso, e a gente vê muito isso, né? Alguém ascendendo e da mesma forma também caindo muito rápido. Então, você viu seu pai, pastor Getúlio, anos de experiência, cresceu culto no lar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você mencionou uma coisa aí que parece que para essa geração essas coisas estão ficando meio cafona. Até a gente pode usar esse termo, né? Culto no lar, sabe, o devocional mesmo, aquela, sabe, essa cultura cristã. E a gente vê o mundo, o sistema desse mundo querendo destruir essa cultura cristã. Então eu queria que você falasse um pouco do valor disso, assim, o valor que você teve o privilégio. Eu também tive minha mãe, desde levando eu e meus irmãos para a escola dominical de ônibus, enfim, deixando o almoço sem micro-ondas, enrolado lá as panelas no jornal, né? Meu pai não era cristão, enfim. Queria que você falasse um pouco desse valor, dessa bagagem da boa e velha receita, do cristão genuíno, né? Original, aquela coisa que não saiu de moda e não vai sair nunca, né? É verdade. Meu Deus, valor incalculável. Valor incalculável. Maravilhoso demais meditar nisso, pensar nisso, nesse privilégio que eu e meus irmãos nós tivemos, né? De ter o meu pai ordenado, né, consagrado a pastor, mas com uma vida em casa muito frutífera, né? Então, o meu pai, por exemplo, ele não era pregador. Meu pai não era um pregador. Se precisasse, ele pregava, né? Mas ele gostava muito da área do ensino e do discipulado. Então, ele sofria pelas pessoas, o meu pai. Sofria. Se ele se comprometesse com você, de orar por você, de cuidar de alguma causa, ele ia até o fim com aquilo, né? Então, nós tivemos um pai que era muito envolvido com a vida da igreja, e o meu pai era super fiel. Tipo assim, o dia que tinha culto na igreja, podia ter qualquer outro evento em outra igreja, ele não ia. Sim. Porque ele ia na igreja que ele congregava, entendeu? Sim. Ele era muito sério com isso. Então, às vezes as pessoas convidavam, pastor Getúlio, vai ter seminário tal, né? Convenção tal. E ele, não, porque é dia de culto lá na minha igreja. Sim. Então, assim, ele era muito, muito firme, assim.
E ele era envolvido com a vida da igreja, com tudo. Mas em casa a gente tinha um privilégio maior. Em casa a gente tinha um privilégio maior. Sim. Porque, enfim, cresci ouvindo ele e minha mãe orarem de madrugada. Era coisa certa. Assim, eles oravam de madrugada, sempre. E o meu pai lia a Bíblia sozinho, lia a Bíblia com a minha mãe e lia a Bíblia com a gente. Enquanto ele pôde. Sim. Enquanto ele deu conta, assim, porque depois a gente cresceu, tal, cada um foi vivendo a vida, mas eu sempre vi ele assim, ele e minha mãe, lendo a Bíblia sozinhos, lendo a Bíblia os dois, orando os dois, e com a gente ele fez isso enquanto ele pôde. Então era consistente, ele tinha uma vida em casa consistente. Sim. Então quantas vezes assim eu tava em casa, tipo um dia de manhã assim, eu ouvia ele lendo Atos e chorando. Chorando, ele chorava, sabe? Meu Deus. Lendo a palavra, assim. E essa foi a nossa vida. Isso era uma coisa natural para nós. A adoração era uma coisa natural para nós. Então, vamos dizer, né, desse contexto de igreja de 25 anos para cá, vamos dizer assim. Adoração espontânea, adoração profética. Lá em casa isso nunca teve nome. Entendeu? Porque hoje a gente quer dar nome em tudo, né? Mas nunca... vamos cantar a palavra. Eu cresci assim. Sim. A gente cresceu assim. Mas não tinha um nome. Adoração espontânea, adoração profética. Agora vamos cantar a palavra. Não, isso era uma coisa constante lá em casa. Sim. É normal, vamos dizer assim. Normal não no sentido de... Sim. De comum, sim. Sabe? Mas frequente. Sim. Anos frequente. 90, né? Década de 90. Frequente. 80. Nós somos de 70. Eu sou a caçula, nasci em 79. Então, ali, desde novinha, tipo... Lá em casa, sempre a gente teve culto doméstico. A gente sempre... Meu pai sempre falava, olha, vai além da letra da música, canta o que está no seu coração, o que Deus é para você. Sim. Canta isso, né? E quantas vezes minha mãe profetizava, quantas vezes... Ou seja, isso não é de agora. Não é de agora, não é Sim, mesmo, não é mesmo. Então, assim, gente, a vida em casa é a sua vida. É a sua vida. Ou você entende o valor disso, ou já era. Sim. Esquece almejar ministério, tá numa plataforma. Esquece isso. Né? Porque a vida verdadeira é essa vida. Sim. Que você tem no seu dia a dia. Né? A maneira como você valoriza o que Deus te dá, a maneira como você executa suas tarefas da vida comum, como você olha para as coisas. Então, essa é a minha história. Assim, uma história de um testemunho que impactou minha vida para sempre. Sim. Impactou minha vida para sempre. Porque essa é a verdadeira vida cristã, né? Então, o meu pai, por exemplo, sempre orou pelos nossos vizinhos. Ele sempre orava pelos vizinhos, passava na rua orando, de madrugada orava, sabe? Sim. E quantos testemunhos ele e minha mãe acumularam, sabe? E vai saber como que vai ser isso na eternidade, porque... de Meu coisas, Deus. de pessoas por quem eles oraram, Sim. que eles nem sabem, né? Sim. Mas porque alguém estava ali orando, Sim. né? O efeito que isso teve na vida das pessoas. É tão interessante isso que a gente volta a falar sobre a questão de cultura. Acho que é legal a gente falar isso hoje porque é uma coisa que está aí no mundo de uma forma geral, né? E realmente, eu mencionei anteriormente essa estratégia das trevas de desconstruir essa cultura cristã. Quando eu falo cultura, é justamente no pé da letra. Então, a gente tem a igreja, a fé, o evangelho, a família de Deus tem a sua cultura. É a cultura do reino. Sim. São as disciplinas, são as doutrinas, são os hábitos pertinentes da fé.
eu acho isso muito válido a gente ressaltar isso aqui, porque se distancia disso, se perde isso, se não se valoriza, não vai ter substância, não vai ter conteúdo, não vai construir legado. Eu tô batendo essa tecla da sua família, do seu pai, sua mãe ainda é viva, tá aqui. O legado que eles produziram que te enriqueceu tanto para que você se tornasse quem você é hoje, está se tornando cada vez mais em Cristo, a mulher de Deus, a mulher sólida, com a fé firme, com um testemunho, com uma bagagem para ter de fato algo para dar nas canções, nos ensinos, no discipulado. Porque se não for a partir dessa cultura, não vai ter, não adianta, não tem outro meio. Exatamente. Se não for por essa essência da boa e velha receita, né? E você estava falando aí, eu estava pensando nessa equação, né? A casa e igreja. A gente sabe o valor que tem isso. Porque também há uma a gente pode falar, sei lá, uma linha, uma vertente dessa coisa do desigrejado. E é uma coisa bem perigosa, uma coisa assim que de alguma forma dá até uma preguiça, porque isso é muito perigoso. Sim. É exatamente como a Bíblia diz, um fermentinho. Aí, não, essa coisa eu tô fora da religiosidade, eu não preciso da igreja. Só que essa pessoa também não tem nem nada de vida pessoal em casa. Aí entra nessa onda de sem igreja, sem submeter alguém, e não existe isso. Falando dessa boa e velha receita, a gente pode fazer essa equação. Casa, como você falou, se não partir daí. Sim. Essa cultura da família, da Bíblia em casa, da oração em casa. E igreja. Porque, eu mencionei aqui, né? A gente cresceu, também cresci desde pequenininho na igreja, fazendo teatro, né? Enfim, eu brinco sempre, né? Eu já fui secretário de escola dominical, já fiz várias coisas. A gente viveu essa coisa da igreja, né? E quanto que isso é valioso? Sim. Quanto isso é valioso? Porque é a vida da igreja também que dá substância, de aprendizado. Demais. Se não tem essa vida da igreja, como você mencionou, esse zelo do seu pai, não tem culto na minha igreja. Você tem convicção onde você está sendo alimentado, você está sendo nutrido, você está sendo treinado. É no dia a dia da igreja. Eu queria que também a gente falasse um pouco sobre o valor desse dia a dia, de dar crédito à sua igreja local, sabe? A família de fé onde o Senhor te confiou estar. Porque também é uma coisa que a gente tem que valorizar, essa cultura da igreja. Né? Então eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso também, assim, o dia a dia da igreja. É o ensaio mesmo, é aquela coisa de, né, algumas congregações tem escola dominical, você sai, vai, almoça, daqui a pouco quem é do louvor já tem que chegar cedo de novo. Cara, é isso aí que dá substância. Sim. É isso aí que dá dá a costa larga da fé, né? Tipo, é lógico que é um risco também entrar na questão da religiosidade, é lógico, mas não tem onde fugir, né? Essa vida cotidiana aí da igreja também, né? Se tem o nome de Jesus, se ele é cultuado, vai ter gente, né? Sim. Vai ter pelo menos 2 ali no mínimo. É verdade. E aí isso envolve estrutura, não tem jeito. Né? Isso envolve estrutura. Sim. Não existe o evangelho genuíno que não resulte no congregar. Sim. Vai resultar. Não importa onde você esteja. Você pode estar num país perseguido, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Se o evangelho está sendo anunciado, o evangelho genuíno está sendo anunciado, vai haver, o resultado disso é o congregar. Sim. Né? E o congregar, seja ele em casa, seja ele num local, ele exige estrutura. Sim. Né? Sim. Exige uma cadeira, exige uma mesa, não importa em que condição, mas vai exigir uma estrutura. E esse congregar da igreja, esse reunir da igreja para cultuar o Senhor, para meditar na palavra, para adorar, para aperfeiçoa a gente mais. Exato. Demais, aperfeiçoa a gente muito. Ali você é exposto, ali você
é edificado, é fortalecido, é encorajado, é desafiado, né? Você aprende a amar, você aprende a servir, você aprende a dar, você aprende a não ter uma vida indiferente, né? Você aprende a prestar conta. Então, isso é a vida da igreja verdadeira. Né? Ali você está sendo aconselhado, ali tem questões que a gente leva junto diante do Senhor, como a gente vai fazer isso, que decisão a gente vai tomar, e aí um fica enfermo, um outro ora, enfim, a gente passa a viver uma vida de compartilhamento. Sim. Né? Nos desafios de cada um, nas diferenças de cada um, e aí a gente vai sendo aperfeiçoado. Sim. Né? Então o perigo de tudo isso é o ativismo. Todos nós já sabemos disso. A gente corre o risco de se pegar fazendo, coisa que Deus não pediu a gente para fazer. Corre o risco, mas o importante é o seguinte: se você está na luz, andando com seu irmão em sinceridade, em verdade, com a motivação certa, não significa que você não vai errar. Sim. Mas você vai ser corrigido rápido. Sim. Você vai ser chamado a atenção, o Espírito de Deus vai te trazer de volta aquela essência. Entende? Sim. Então a igreja é isso, né? Então a estrutura tá ali. Quantos de nós já fez teatro, já pendurou tecido no teto, já fez tantas coisas que nós já fizemos, porque a nossa movimentação, né? Traz essas coisas. Sim. Mas o objetivo de toda essa movimentação é o nosso amadurecimento. Sim. É o nosso crescimento. Então isso tem muito valor e a gente nunca pode perder isso. Sim. Né? Então, em nome do avivamento, contra a religião, muita gente está errando. É isso aí. Muita gente está perdendo essa substância. Sim, né? sim. Essa substância de quê? Sim. Da vida comum. Isso. A vida comum da igreja. Né? Que a gente está junto, semana após semana, compartilhando as dificuldades uns dos outros, os desafios uns dos outros. Sim. Sabe? E aí a gente vai sendo aperfeiçoado. Sim. Não há como... A forma de Jesus edificar a sua igreja é no meio do corpo, é o corpo dele, é a família, né? Engraçado que a gente tratou aqui eu chamei de equação, e a gente vê a essência da coisa, a gente pode definir em família. Tanto quando a gente leva a coisa para a vida pessoal, em casa, né? Família, está na sua residência ali, na sua vida pessoal, seu contexto pessoal, fora do corpo. Mas automaticamente isso, como você mencionou, vai te levar para o corpo, vai te levar para o coletivo, que permanece família. Então, perder isso de vista é um risco muito grande, né? E em nome de avivamento, em nome de não ser religioso, isso é um risco, né? A pessoa deixar de estar nesse ambiente, nessa atmosfera onde Jesus está edificando a sua igreja, né? Sim. Não há outro meio. Sim. Eu acho que o ponto importante da gente recobrar nesses dias é que existem meios que o Senhor estabeleceu, eles são eternos, não vão mudar. Pode ser a modernidade que for, pode ser o século 23, se chegar até lá. Não adianta, o princípio é eterno, a cultura do reino é uma só, e o Senhor vai continuar se movendo por meio dessas leis espirituais, né, desses princípios eternos. Então não adianta, não tem outra forma, né? Eu acho que isso é uma mensagem importante para os nossos dias, né? Uma geração mais nova, da Alice tem 10 anos, enfim, essa turma que está vindo precisa entender que existem essas regras, que o Senhor não muda. Isso. E que se não for por esse caminho, não é por outro, não adianta, a coisa não vai funcionar. É igual Paulo falou aos Gálatas, é outro evangelho. Não adianta, não tem outra forma. Por isso que a gente está tratando disso daqui, para a gente realmente trazer esse encorajamento, esse recobrar
que a gente tem que ser sério, zeloso com essa cultura, com esses princípios, com esses hábitos da fé, né? Então, não tem... É assim que você chegou aqui, é assim que outros irmãos que estão numa outra medida de fé... É só a gente lembrar. Não adianta. Nós chegamos aqui como? Exato. Como? Por irmãos que estavam de joelhos dobrados, que tinham uma vida simples, sabe? Na oração, na palavra, um com o outro. Sim. É por isso que nós chegamos até aqui. Então a gente está perdido se a gente não der valor a isso, né? E eu acho que isso também expõe muito a nossa motivação. O que você está buscando? O que você está buscando? Né? Então, quando a gente voltando nessa questão da informação, por exemplo, desse acesso que a gente tem a tanto livro, a tanto vídeo, a tanto podcast, a tanto... Né? Eu me preocupo com pessoas que têm aquela característica assim de deixa eu ouvir isso, deixa eu ouvir aquilo, deixa eu ouvir aquilo outro, deixa eu ver o que ele está falando, deixa eu ver que... De pessoas que ficam viciadas assim, em ouvir várias pessoas eu tenho preocupação com isso. Sim. Sabe? Porque a voz de Deus, ela ecoa. Se Deus quiser falar com você através de alguém, isso vai chegar até você. Sim. Sabe? Então, às vezes, eu me preocupo com a motivação de pessoas que estão, sabe, querendo ouvir todo mundo. O que você está querendo? O que você está buscando? Você tá indo atrás de quê? Aquele risco de terceirizar a fé dela, né? Eu falo muito sobre isso. Não terceirizar a sua fé, né? Você acaba criando esse hábito de terceirizar. E aí a pessoa, por si próprio, ele não cava o poço dele, né? Ele não cria a história dele, ele não tá desenvolvendo o legado dele, né? Esse é um ponto perigoso, né? E você vai se tornar uma pessoa crítica. Você vai se tornar uma pessoa que muitas vezes vai concluir coisas pela opinião dos outros, pelo que o outro falou. Sim. Né? Muito comum nesses dias. Então isso é muito perigoso. E quando Jesus fala, eu vou falar para vocês, aqui se assemelha ao homem que ouve as minhas palavras e obedece. Ele é como alguém que cavou profunda vala. Profunda vala. Então, esse homem que cavou profundo até achar a rocha e que decidiu construir a sua casa ali, esse é que vai vir a tempestade, vai a inundação, a enchente e a casa vai permanecer. Sim. Então, esquece a casa. É isso aí. Tem que cavar profundo. Você tem que cavar profundo. Esse é aquele que ouve as palavras de Jesus e obedece. Então, é isso que eu vejo que muita gente não quer. Quer ter a casa. Exato. Mas não quer cavar profundo. Então, essa vida de profundidade... Gente, é uma vida simples. Incrível, é uma né? Vida simples. Fantástico isso, meu Deus. Exatamente. É uma vida simples. Eu lembro do meu pai, por exemplo, quando ele falava do pastor Márcio Valadão, ele falava, não teve uma vez que eu cheguei na casa do Márcio que ele não estava orando ou lendo a Bíblia. E lá, você sabe que não tinha, você não mandava um WhatsApp, ô amigo, tô indo aí na sua casa. Não, você chegava. Esqueci o nome da mãe dele. Dona Fulana... Márcio! Sim. Entendeu? Sim. Você simplesmente chegava. E meu pai falava, não teve uma vez que eu cheguei na casa dele que ele não estava orando ou lendo a Bíblia. Aí fica... Talvez olhar só o Márcio Valadão, olha o legado, olha quantos anos, olha que testemunho, mas tá aí. Exatamente. É isso. Exatamente. E quantos outros homens de Deus, né? Então não é simplesmente você ler um livro e falar, uau, que forte. Né? É você querer entender a vida daquela pessoa, né? E quando se você tiver a oportunidade de conviver, de saber a história de um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, você vai concluir o seguinte, ele tinha uma vida simples. Essa pessoa tinha uma vida simples.
Muito importante isso, meu Deus. É engraçado, né, que se nós tivéssemos, assim, tantos homens e mulheres de Deus como geralmente, fulano é um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente estaria muito mais beneficiado com tudo que eles estariam, né? Justamente por essa falta de critério, né? O critério está muito raso, né? Eu achei muito interessante você... É como se você tivesse, assim, fechado tudo que a gente tratou até aqui com esse texto de Jesus fazendo esse paralelo, né? Do fundamento, né? A diferença do que... O que veio contra a casa foi igual para as duas. Exatamente. Né? O que diferenciou uma da outra foi exatamente o fundamento. Meu Deus, então... Até aí... Não tem como. A escolha que a gente tem para fazer é essa. Você quer ter uma casa firme? Cava e busca o fundamento. Vai na rocha que é Cristo, não tem jeito. E se não, se quer ser uma coisa superficial, só aparecer, só a casa, sem fundamento, a coisa pode ir de uma hora para outra, facilmente. Então isso é maravilhoso a gente pensar nessas coisas. Bom... Eu acho que a gente tem um tempinho aqui ainda. Queria virar um pouquinho a página aqui do nosso bate-papo, que eu acho que isso é importante. Eu tive o privilégio de participar de uma missão na Europa com você. E foi marcante para a minha vida. Foi, assim, um divisor de águas, na verdade, né? Realmente uma experiência única. E eu pude ver um pouquinho. Você e o Júnior já estão nessa estrada investindo na Europa já por alguns bons anos. E a gente tem visto que Deus realmente tem levantado a igreja do Brasil para a Europa nesses dias. E agora está com um novo projeto, uma nova investida lá, né? De passar alguns meses morando lá. Então, o pessoal que está vendo, ouvindo, queria que a gente falasse um pouco dessa nova abordagem, né, que você está tomando agora. Eu tive lá com você por 20 e poucos dias, né? A gente ministrou em vários lugares. Deu para ver... que acaba que nessa estratégia de ir com uma missão por alguns dias, a gente acaba tendo ali, que eu vi mais eficiente, é mesmo trazer uma ativação, né? Trazer um desfibrilador do espírito, né? Um tum para poder e clamar a Deus que esses irmãos consigam cultivar o que foi ativado ali, porém para eles é bem desafiador, né? Então, você está com essa missão de passar alguns meses lá na Itália, especificamente, e também rodar a Europa, e também crescer na língua, no italiano. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho, você falasse um pouquinho sobre isso, o pessoal que está vendo e ouvindo aí possa saber um pouco do que se trata isso também. Maravilha! É maravilhoso ver, com o passar do tempo, aquela plantinha, né? Começando a apontar, né? Assim, na terra. E é uma alegria enorme a gente perceber isso, que, na verdade, quando Deus colocou no meu coração de orar pela Europa, isso em 2001, imagina, eu me lembro perfeitamente que a primeira vez na vida que eu orei pela Europa foi no ano de 2001. Naquele tempo, eu nem pensava que eu poderia ir lá, entende? Sim. Tipo assim, era tão fora da minha realidade, da minha condição, que eu só orava e chorava. Então é muito forte você perceber o poder da oração, o poder de uma decisão, né? O poder de você, em Cristo Jesus, ter uma atitude de coragem, de sair da sua nação e ir para um outro lugar que você não conhece ninguém. Então é lindo ver isso com o passar do tempo, você olhar para trás e falar: Deus, obrigado, que o Senhor me deu graça, o Senhor me encorajou, me equipou para ir, mesmo quando eu nem poderia imaginar, o Senhor me levou e tudo. Então, a Europa, assim, eu vejo assim, que a igreja do Senhor Jesus está com os olhos na Europa, sabe? A igreja do Senhor Jesus. É como se eu sentisse assim, é tempo da gente se voltar, sabe? Em oração. Então, é claro que, enfim, todas as nações, todos os continentes, né? A gente precisa orar, a gente precisa deixar o Espírito de Deus gerar isso em nós.
mas de uma maneira assim, profeticamente falando, eu consigo perceber o movimento da igreja em relação à Europa. Então, para mim é uma alegria, porque quando eu voltei lá, eu estive lá em 2005, quando eu voltei em 2013, né, passou 8 anos, a minha oração era essa: Deus, se o Senhor vai fazer alguma coisa aqui, me deixa ser parte. Eu quero ser parte do que o Senhor vai fazer aqui. Era isso que eu orava, e é isso que eu oro até hoje. E então eu me vejo sendo parte daquilo que Deus está movendo ali. Sim. E agora eu senti essa urgência mesmo do Senhor de aprender o italiano e de poder servir a igreja lá na Itália, especificamente, de uma maneira mais ampla, né? Porque quando você está com o intérprete, é maravilhoso, o intérprete está ali te servindo com você ali, lutando também para se comunicar bem, mas é outra coisa se você pode falar com eles diretamente, né? Sim. Então é isso que o Senhor me pediu, é isso que eu vi, eu me vi pregando italiano, e é para esse caminho que eu tô indo. Então esses 3 meses, né, se o Senhor permitir que eu vou passar lá, é para fazer uma imersão mesmo no idioma. Sim. E eu tô crendo num milagre, porque eu sei que aprender um outro idioma em 3 meses é só por um milagre. Sim. E eu tô totalmente contando com a graça do Senhor. Mas naturalmente falando, vamos dizer, esses 3 meses vai me dar pelo menos fundamentação para eu me desenvolver. Sim. Né? E eu sei que aqui eu não dou conta de fazer isso. Eu não dou conta. Então eu reconheço a minha incapacidade de mergulhar no idioma italiano com a rotina que eu tenho aqui. Então o Senhor me deu essa permissão. Eu tive, né, a liberação do meu esposo, dos meus pais espirituais que têm me encorajado, meus filhos espirituais da igreja do Senhor comigo, que têm me encorajado aí. E esse é o propósito, ir para poder servir a igreja italiana de uma maneira melhor, me comunicar com eles diretamente. É isso que eu quero, é isso que o Senhor me pediu. Então, amém. Vamos lá. Glória a Deus. Que seja próspero, né? Que o Senhor te dê toda a habilidade para maior proveito disso, né? Amém. Da língua e enfim. E também acho que esses meses, permitindo o Senhor você passando lá também, o quanto que você vai poder também contribuir, né, na edificação, na estrutura, né, de fé dos irmãos ali, principalmente na Itália, como você disse, e dos outros relacionamentos que vocês cooperam lá. Amém. Vai ser muito válido, né, ter esse tempo para poder construir mais, né, ensinar mais, com mais tempo, enfim, acompanhar pessoas ali, talvez. Isso vai ser muito válido, muito útil. Eu estou muito empolgado e feliz por isso. Tive a oportunidade de experimentar com vocês lá, no período lá. Então, muito bom saber que vai ser possível você dar mais para os irmãos ali nesse período que você vai passar lá, né? A gente vai ficar com saudade aqui, mas tudo bem. Não mata, não. Não mata, não. Mas, muito bom esse tempo juntos. Maravilhoso bate-papo. Eu fui muito edificado, muito mesmo. Só da gente falar dessas coisas que são coisas pertinentes à nossa vida diária, vida de fé, não tem pra onde a gente fugir. Eu tava ouvindo você falar sobre a Europa aqui e eu consegui enxergar claramente o nosso bate-papo, né? Que você começou a orar em 2001, quando você nem pensava que poderia ir. Olha o tanto que o Senhor já capacitou e deu graça a você, o Júnior, para o que já foi feito lá. Agora está em 2022. Olha só como é que isso é. Tá vendo? História, jornada, não é da noite pro dia. Não. Isso não é muito incrível, gente. A gente tem que aprender a respeitar isso, né? A gente tá muito numa geração superficial, muito rápido, muito imediato, quer resultados rápidos. É a mensagem, né? Desses dias, mas tem coisas que não funcionam assim. Para algumas funcionam, mas para outras não. A gente, na verdade, falando disso, é muito interessante. Porque, por exemplo, quando você pega o livro de Atos,
né? A gente lê o livro de Atos e, nossa, é empolgante demais. Sim. Mas aquilo não aconteceu, não foi um dia após o outro. Exato. Né? Sim. Não foi tipo assim, hoje o Paulo converteu, amanhã o Paulo já tá lá na Macedônia. Não. Sim, né? sim. E tudo, é só você olhar, vamos falar só João Batista e Jesus. Imagina, 30 anos. Sim. É isso aí. João Batista e Jesus, ninguém conhecia, ninguém sabia nada. Exato. Mas de repente eles surgiram, mas surgiram como? Fundamentados, Exatamente. Fortalecidos, preparados para viver plenamente o propósito que o Pai tinha para eles. Sim. Né? Então, quando você olha para a vida de João Batista, de Jesus, viveram escondidos, né? Sim. Depois, quando você lê o livro de Atos, então, às vezes a gente lê e, tipo, se empolga, porque é um livro muito empolgante, mas aquilo foi uma vida. Exato. Né? Exato. Uma vida diante de Deus, de jejum, de oração, de vigília, de irmãos reunidos, sofrendo pela igreja. Errando, aprendendo, acertando. Brigando, se separando, voltando. Sim, exatamente. Né? Fantástico isso, gente. Espero que tudo isso possa te trazer um veio para você continuar seguindo nisso, né? Acho isso muito válido para a edificação de todos nós. A gente tem que valorizar o que é genuíno, o que gera fruto de fato, que gera conteúdo de fato. A gente não pode perder isso de vista. Não é porque a gente está em tempos modernos. A gente tem que usar toda essa modernidade positivamente, né? Sim. E não deixar que isso prejudique, né, a vida da igreja, a nossa fé pessoal, o exercício dos nossos ministérios. Então, isso é muito válido. Doris, muito obrigado por esse nosso tempo junto aqui. Foi incrível. Espero que todos vocês que estão vendo, ouvindo, sejam ricamente edificados como nós fomos aqui, né? E a Doris sempre vai estar aqui no Ouça Minha Voz Podcast, porque ela é preciosa demais. Amo muito, muito obrigado. E uma alegria. Vamos seguir em frente na jornada. Uma alegria enorme. Beijo, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo episódio.